A criatividade é sempre representada pelo feminino, então, como ele diz, ela teve que falar e viver ou morrer, ela teve que mentir e ela acabou morrendo, não seja uma figura física de uma mulher, mas sim a figura metafórica e feminina da criatividade. Olha só, Hanson, hein? Hanson tem muito conteúdo, tem bastante cultura numa letra do Hanson. Olá, meu nome é Eduardo e o vídeo de hoje a gente vai falar de Hanson com This Time Around. Eu vou começar o vídeo de hoje dando um tempo para vocês rirem aí, né? Do roqueiro que não gosta de baladas e não gosta de músicas lentas, mas secretamente escuta os irmãos Hanson, né? Quem diria, né? Que inconsistência, que ironia, né? Mas a gente é feito disso, né? A gente pode gostar de rock e pode gostar dos irmãos Hanson sem problema nenhum. Então a vida tem esses contrapontos e esses lados diferentes que as pessoas têm e são, assim como a língua inglesa, são subjetivos. E aí eu quero aproveitar esse tempo também para agradecer aos 500 inscritos no canal. É um marco importante, como eu falei no outro vídeo, eu não conheço 500 pessoas na minha vida, então é curioso saber que tem 500 seguidores no canal e é muito bom. E mais do que um número, mais do que essa representação que valida o trabalho, eu fico muito feliz. Pode parecer uma ingenuidade minha, mas eu realmente fico surpreso que as pessoas estão aprendendo alguma coisa com esse canal. Eu sempre falo, né? Talvez a gente aprenda alguma coisa com isso e quando alguém comenta, poxa, eu aprendi alguma coisa com isso, eu realmente fico muito feliz e eu até nem esperava que isso fosse acontecer. Então, agradeço novamente. E é assim que esse canal funciona. Você pede uma música embaixo nos comentários, eu traduzo e interpreto. Talvez a gente aprenda alguma coisa com isso e eu fico muito feliz que as pessoas estão dizendo que estão aprendendo alguma coisa com isso. E se gostou do vídeo, por favor, compartilha para ajudar o canal a crescer além dos 500 inscritos e vamos pensar alguma coisa aí para celebrar os 600. E outra coisa que eu tô gostando muito é quando as pessoas deixam a sua própria interpretação de alguma passagem ou uma letra que eu tô abordando no dia. Porque como eu sempre digo, o inglês é subjetivo, é uma língua muito legal, porque ela tem esse lado dinâmico de que onde a palavra se encontra, dependendo do contexto, ela muda de sentido. Então a interpretação ela é muito mais importante do que saber gramática e saber outras partes mais duras, mais rígidas de quando se aprende uma língua, porque o inglês tem essa vantagem de contextualização. Vamos falar de Hanson então. Taylor, Isaac e Zachary, os três irmãozinhos ali que dominaram o mundo no final dos anos 90 com seu hit pop aí grudento, Bop. E o problema disso é que eles foram encaixados, foram rotulados justamente por causa desse hit. E aí aconteceu o que acontece com muitas bandas, é que eles nunca mais conseguiram se desvencilhar desse sucesso estrondoso. Então é aquela coisa assim, é uma bênção e é uma maldição ao mesmo tempo. Assim, eles dominaram o mundo, foram muito famosos e tem uma música do disco que eu vou falar hoje, que é a If Only. Ela foi um sucesso estrondoso no Brasil. Eu sei que ela não foi um sucesso muito grande fora daqui. Em alguns outros países ela também fez sucesso, mas aqui foi um sucesso absurdo, assim. Até porque o público do Hanson no Brasil é muito grande, ou pelo menos era, né? Agora eles já saíram da mídia e tal, então até tu falar que gosta de Hanson, talvez hoje em dia as pessoas vão dizer assim, quem? No final dos anos 90 ali, tu não podia falar que gostava deles, né? Então tu ser o roqueirão ali, tu não podia dizer, pô, aquele Hanson lá é legal até que os irmãos têm uma musiquinha legal. Tu não podia falar isso, tu ia ser destruído pelas pessoas. Mas hoje em dia o mundo mudou, eles já saíram, né, dos holofotes, então já é mais fácil até de falar. E eu fico curioso até se esse vídeo vai ter algum view ou não, porque realmente o nome deles não tá mais na cultura pop. E aí eu encerro essa introdução falando sério, então deixando de piadas sobre a banda dos Hanson, mas infelizmente eles foram englobados nesse grupo, né, nessa caixinha do hit pop de três adolescentes que gravaram essa música bonitinha, que fez sucesso, e aí eu acho que a maioria das pessoas, quando passou a onda do Hanson, não foi atrás do que eles estavam fazendo. E eles são caras que cresceram numa família, numa casa aí extremamente musical e de extrema cultura musical. Dá pra ver que os pais deles ali botaram na cabeça deles rock, funk, soul, tem tanta coisa boa na formação desses três caras, assim, né? Claro, eu já falei ali, né? Hoje eles já são homens, né, crescidos, já são casados, têm filho, continuam fazendo música, mas aí a qualidade, o talento musical deles só evoluiu e infelizmente eles ainda são percebidos até hoje como os três gurizinhos que gravaram Bop, o que eu acho um crime. Então, esse segundo disco, o This Time Around, é um disco muito mais maduro, lançado 3 anos após o primeiro disco, o Middle of Nowhere, que realmente é um disco, eles chamam de bubblegum pop, né? Que é aquele pop de chiclete, né? Aquele pop bem comercial, bem polidinho, bem bonitinho, mas aí tu vê que 3 anos faz completa diferença na evolução de um músico. O This Time Around é um disco muito mais maduro, tu vê as influências dele, é um disco mais pesado, entre aspas, mas tu vê as influências deles de rock, soul, funk, tem tantas outras coisas sendo abordadas nesse disco e o talento deles só cresceu e eles souberam polir
e melhorar, né? Aprimorar o seu talento e o seu bom gosto musical. E This Time Around é um baita disco, eu recomendo. Eu sei que é difícil o cara falar, bah, escuta Hanson, mas eles são caras que cresceram musicalmente de uma maneira absurda e eu fico muito feliz que eles continuaram fazendo música. E claro, quando tu vai no show, eles vão tocar um bop, eles vão tocar If Only, que é uma música ótima, por sinal, mas é muito difícil e é muito triste ver que eles estão englobados nesse lance do hitzinho que lançou a carreira deles, né? É que nem Extreme com More Than Words, é que nem Mr. Big com To Be With You. Então essas bandas que ficam taxadas pelo seu maior hit, e aí talvez as pessoas não vão lá descobrir o lado bom, né? O ouro que existe, né? O diamante que existe embaixo daquela pedrinha lá que fez sucesso, né? Então o brilho do diamante está lá em cima, mas ninguém se importa de ver o conteúdo, né? Que vale muito mais do que aquele brilho que apareceu do nada, assim, aquele brilho espontâneo que levou eles ao sucesso. Não conhece essa música? Dá um play aí, Hanson This Time Around, baita som. Geralmente é a música que eles terminam o show e ela tem essa clima, essa pegada, esse groove, ela tem movimento. Então vale a pena escutar Hanson This Time Around. E por sinal eu fui no show, hein? Então vamos lá falar de inglês. It's getting colder in this ditch where I lie. Então está ficando mais frio nesta vala que eu me encontro, que eu me deito. I'm feeling older and I'm wondering why. Eu estou me sentindo mais velho e eu me pergunto por quê. Então aí tu já vê, né? 3 anos depois, os irmãos ainda eram adolescentes, mas já estavam se questionando, né? Então só nessas duas frases tu já vê que é uma letra bem madura para 3 irmãozinhos que gravaram um bop. I heard they told her it was tell and live or die. Eu escutei que eles disseram para ela que era contar e viver ou morrer. Então talvez ela tivesse que revelar algum segredo aí ou ser morta, né? Então, poxa vida, uma letra bem dark, né? Até eu não tinha lido essa letra com esses olhos, assim. Eu sempre escutei e eu sabia que ele falava de morte na letra, mas eu nunca tinha parado para analisar. Vamos ver o que acontece. I didn't know her, but I know why she lied. Eu não conhecia ela, mas eu sei porque ela mentiu. Ó, a trama tá ficando completa. I didn't know her, but I know why she died. Eu não conhecia ela, mas eu sei porque ela morreu. Estranho? Estranha essa letra. Isso que é um hit, hein? É um hit de terminar show e tá ficando dark essa letra. You can say I didn't give it, I won't wait another minute. Então esse refrão é demais. Você não pode dizer que eu não me doei, né? Eu não entreguei. I won't wait another minute. Eu não vou esperar mais um minuto. We're on our way this time around. Nós estamos no nosso caminho, nós estamos no nosso trajeto dessa vez, né? This time around é dessa vez. Yeah. Sim, sim. And we won't go down. Então nós não vamos afundar, né? Nós não vamos ir para baixo. Nós não vamos nos deixar ser derrotados, na verdade. Ele está dizendo, né? Porque o Hanson, apesar de muito sucesso, também sofreu muitas críticas, né? Então os 3 irmãozinhos aí foram também escrutinados aí pela mídia e tal, e por muita gente que também não gostava do que eles faziam. I heard them say that dreams should stay in your head. Eu escutei eles dizerem que os sonhos devem ficar na sua cabeça. Interessante. Well, I feel ashamed of the things that I've said. Eu me sinto com vergonha das coisas que eu disse. Olha só, talvez seja isso também, né? Ele se questionando. Lendo essa letra aqui faz muito sentido com isso, né? Ele se questionando justamente essas duas frases. Os sonhos devem ficar na sua cabeça e eu sinto vergonha das coisas que eu disse. Vergonha de um bop. Vergonha de fazer os primeiros... O primeiro disco eles eram pré-adolescentes, né? Então o irmão mais velho tinha 16 e o irmão mais novo tinha 11, cara. Imagina tu fazer tanto sucesso com 11 anos de idade. Deve ser alguma coisa que mexe muito com a pessoa, né? E eu até fico feliz que hoje eles são pessoas bem corretas. Eu sei que o batera ali, o irmão mais novo, teve problemas com drogas e tal. Mas é bom ver que eles estão todos bem hoje e tal. Então, interessante ver que eles sobreviveram a esse lado sombrio da fama de forma até muito, muito bem, se a gente parar para pensar. Put on these chains and you can live a free life. Então, põe essas correntes e você pode viver uma vida livre. Tá falando da indústria da música, com certeza. Well, I'd rather bleed just to know what I died. Eu prefiro sangrar apenas para saber por que eu morri. Então, óbvio que eu não posso afirmar que ele está falando sobre a indústria da música, mas parece muito claro, assim, conhecendo a história do Hanson e toda essa análise que eles sofreram e o sucesso vindo, fama vindo muito cedo, com certeza ele está falando aí, né? Porque aí o que aconteceu? Os pais gravaram eles porque acharam bonitinho e viram que tinha talento nos 3 guris, né? Porque não só tocam, como eles fazem umas harmonias fantásticas, assim. Tem uma veia musical, tem um sangue musical, aproveitando a analogia de sangue. Tem um sangue musical deles muito bom, assim, nessa família aí, nesse DNA. Então é incrível ver que como eles foram consumidos e entraram no ciclo, na indústria, nessa parte, no motor, na mecânica musical, né? Essas engrenagens da indústria da música, eles entraram muito cedo, talvez seja isso, né? Eles foram acorrentados aí nesse lado de fazer... Fez sucesso muito cedo, sai fazendo show, sai fazendo turnê, a gravadora que é disco. Eu lembro que eles lançaram até um disco de Natal e tal, então tem essa exploração. E aí
Esse é o lado sombrio da indústria da música que, poxa, os caras eram pré-adolescentes e a indústria da música não tá nem aí pra isso. Vamos explorar até o fim. É o que eu entendo lendo essa parte da letra. E aí ele entra no refrão, You can't say I didn't give it, I won't wait another minute. We're on our way this time around. Então você não pode dizer que eu não entreguei, que eu não me entreguei, não me doei, ou simplesmente não entreguei. I won't wait another minute, eu não vou esperar mais um minuto. Nós estamos no nosso caminho, seguindo a nossa trajetória dessa vez. E aí eles têm um documentário que fala que eles... O segundo disco é o This Time Around, que também foi lançado por uma gravadora grande, mas o terceiro disco deles já era eles numa gravadora independente. Eles criaram a própria gravadora. Então eles queriam se desvencilhar da indústria da música, ou pelo menos fazer as coisas do próprio jeito. Então tu já vê que tem esse lado também deles terem... E que bom que eles tiveram essa presença de espírito, né? Essa inteligência, talvez por terem sido bem criados e tal. Então eles foram aconselhados, talvez pelos pais ou por alguém com mais experiência, a realmente, se desvencilha disso um pouquinho, dá um tempo, tu ainda gosta de fazer música, faz música do teu próprio jeito, vai seguir o teu próprio caminho. E aí ele repete 4 vezes, And we won't go down. Nós não vamos nos deixar cair, não vamos ser afundados. E aí ele diz, All I know is that fear has to go this time around. Então tudo que eu sei é que o medo tem que ir embora dessa vez. É curioso isso, porque eu fiquei falando de Guilty Pleasure e tal, mas fazia muito tempo que eu não escutava Hanson. E aí, voltando a escutar eles, eu lembrei, poxa vida, eu gosto muito dessa música. É essa música que eu quero falar hoje, This Time Around. Mas eu nunca tinha lido essa letra analisando o que eu conheço da banda, assim, essa trajetória. E como o canal já tem abordado muitos artistas que reclamam da indústria da música, ler essa letra agora faz muito mais sentido ver como eles estavam insatisfeitos com o que estava acontecendo na época. E a gente vai pro outro verso. I've started feeling like I don't want to fight. Eu comecei a sentir que eu não quero mais brigar. Olha só que curioso. Just give in to the given and put out the light. Aqui é interessante porque ele faz um trocadilho bem complexo, assim. Não chega a ser complexo, mas é bonito o jeito que ele escolheu falar. Give in é desistir. Mas just give in to the given seria... Given é algo que é dado. Então give in to the given... Se entregue ao que foi dado, na verdade, é o sentido dessa frase. And put out the light. E apague a luz. O put out é o apagar manual, assim, é o apagar de ir numa vela e pressionar a chama até ela apagar. Então, significando aí que ele está realmente, como ele falou anteriormente, apagando os seus sonhos, né? É uma metáfora muito mais forte do que simplesmente ir lá no interruptor de luz, que seria turn off the lights, mas aqui é put out the light. Então, ele está apagando manualmente. Ou seja, o seu fogo criativo, a sua ideia aí de mudança, de individualidade, está sendo apagada a favor da indústria da música. É o que eu entendo, né? Cannons ablazing shower these moonlit skies. Então, os canhões aí soltando brasas, né? Ablazing seria em chamas, soltando brasa. Shower these moonlit skies. Eles banham esses céus, skies é céus, né? Seria os céus no plural. Mas eles banham esses céus iluminados pela luz da lua. Então, fogos de artifício, né? Then I remember and I know why he died. Do you know why I die? Então eu me lembro e eu sei por que ele morreu. Você sabe por que eu morri? É uma letra curiosa e mais complexa do que eu imaginava. Eu até imaginava pelo som, aí entra um clássico lance da composição, né? Uma letra mais dark com uma melodia mais alegre, mas eu sempre imaginava que ela fosse uma letra um pouquinho mais alegre. E que ele estava na minha cabeça quando eu falava assim, do you know why she died? Você sabe por que ela morreu? Eu sempre pensava que ele estava falando de algum parente, alguém da família dele, ou alguma pessoa que ele não conhecia muito bem, mas gostaria de conhecer mais, assim. Porque até o clipe é eles indo num lugar abandonado, e aí ele encontra um piano já cheio de pó, e ele começa a tocar e tal. Por causa das imagens do clipe, eu sempre achei que era ele se perguntando sobre essa pessoa que ele gostaria de conhecer mais e não teve a oportunidade de conhecer. Mas aí, na verdade, aqui... Eu acho que, por exemplo, claro que isso aqui é especulação, tem uma opinião diferente sobre essa letra, deixa embaixo nos comentários, mas eu acho que ele está falando também de alguma outra artista ou alguma contemporânea dele na época que entrou na pressão das gravadoras, né? Porque ele fala assim, eu escutei que eles disseram para ela que era contar e viver ou morrer. Então talvez a pessoa entrar no jogo da gravadora e fazer o papel aí do fantoche da gravadora que aparece na frente das câmeras e joga o jogo da indústria. E aí ele fala, eu não conhecia ela, mas eu sei porque ela mentiu. Eu não conhecia ela, mas eu sei porque ela morreu. E a morte aqui talvez não seja a morte física, mas seja a morte desse espírito criativo, né? Tem outra letra que a gente traduziu esses dias. Era o Wallflowers, a morte das ideias. Talvez essa música, assim como o Wallflowers, seja uma exploração desse lado criativo, né? Então, a criatividade é sempre representada pelo feminino. Então, como ele diz, ela teve que falar e viver ou morrer, ela teve que mentir e ela acabou morrendo. Não seja uma figura física de uma mulher, mas sim a figura metafórica e feminina da criatividade.
Olha só, Hanson, hein? Hanson tem muito conteúdo, tem bastante cultura numa letra do Hanson, viu? Falavam mal do Hanson, tá aí, ó, tem bastante coisa na letra dos caras. É isso que eu consigo interpretar, assim. Então, fora as risadas aí, fora ser curioso e ser engraçado o cara curtir Hanson, eu acho que são pessoas que conseguiram, apesar de todos os problemas e todas as dificuldades, eles conseguiram sobreviver muito bem aí à indústria da música e eles lançam material até hoje, assim. Eu confesso que faz tempo que eu não escuto coisa deles, mas esse som eu acho demais, This Time Around, eu acho que vale a pena conferir. Então eu quero agradecer mais uma vez pelos 500 inscritos, muito obrigado. Tá aí revelado meu Guilty Pleasure, eu realmente gosto de Hanson, eu escuto. Eles têm um acústico que é muito legal, é de 2003. Eu não sei o nome, mas é Hanson Acústico, tem no YouTube e tal, é fácil de achar. E é muito legal ver que eles ali, 2003 já tinha sido lançado esse disco e tu vê eles um pouquinho mais maduros, tocando música de qualidade, tudo ao vivo, nada gravado, nada pré-gravado, né? Tem, se eu não me engano, tem um músico de apoio porque tem um baixista, né? Nenhum deles é baixista. Então tem um baixista de apoio, mas o resto é tudo eles, cara. Piano, guitarra, batera, e os caras cantam demais, compõem demais, então eu não tenho vergonha nenhuma de... Não peço desculpa por falar inglês e não peço desculpa por gostar de Hanson. Meu nome é Eduardo, esse é o Sorry for My English, e quem sabe inglês não precisa pedir desculpa.